Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jordi, professor de Física aqui do ESAG, e hoje a gente vai falar sobre dois conceitos que são absolutamente fundamentais para a ótica geométrica, que são os conceitos de objeto e imagem. Agora, antes de falar desses dois conceitos, quero contar uma história rápida para vocês. Para alguns alunos meus, eu costumo dizer que se um dia na minha vida eu for escrever um livro sobre ótica geométrica, o título desse livro vai ser Ótica Geométrica. Aí vocês devem estar pensando, pô professor, mas que título comum? Então, mas vocês não sabem como é que vai ser a capa do meu livro. O título Ótica Geométrica, só que ótica pequenininho e geométrica gigante. Por quê? Porque a ideia dessa matéria, gente, é essa. É pouca física, muita geometria. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente vai resolver um problema de ótica geométrica, que os conceitos são principalmente geométricos. Então, isto posto, vamos ver o que é o tal do objeto, o que é a tal da imagem. O que seria um objeto para ótica geométrica? Aí as pessoas começam, objeto é aquilo que está lá. Aquilo que está lá não é aquilo que é o real, ou aquilo que é não sei o que. Gente, as definições são geométricas. Então, para nós, em ótica geométrica, o que é o objeto? É caracterizado pela luz que chega no sistema óptico. Professor, o que é o sistema óptico? O sistema óptico pode ser um espelho, pode ser uma lente, pode ser um dióptro plano, pode ser uma série de coisas. Então, objeto para nós em ótica geométrica é caracterizado pela luz que chega no sistema óptico. Bom, daí a gente já tem uma conclusão bem importante, né? Objeto, a gente pode falar que é uma coisa absoluta? Não, depende do sistema óptico, tá certo? E imagem. Imagem para ótica geométrica, ela é caracterizada pela luz que sai do sistema óptico. Então, para você definir o que é objeto e imagem, você tem que primeiro estabelecer qual sistema óptico que você vai tomar como referência. E a partir daí você vê se a luz está chegando no sistema óptico, é objeto para aquele sistema óptico. Se a luz está saindo dele, é imagem em relação àquele sistema óptico. Então, é muito comum, você pegar problemas nos quais você tem um cara que é imagem para um sistema, mas que passa a ser objeto em relação a outro sistema. Porque tudo depende se a luz está chegando ou saindo. E a partir daí a gente tem 6 possibilidades, que são, eu diria aí, as coisas básicas aí da ótica geométrica, que se você captar a mensagem, se você incorporar, começar a pensar nisso, toda vez que você fizer um exercício de ótica geométrica, você vai perceber que as coisas vão fazer muito mais sentido nessa matéria para você. Então, esses 3 primeiros desenhos que eu fiz aqui eu coloquei os sistemas ópticos, que eu falei que pode ser espelho, lente, dióptro plano ou qualquer outra coisa. E aqui eu coloquei 3 situações. Então perceba que nos 3 casos, luz está chegando no sistema óptico, luz está chegando no sistema óptico, luz está chegando no sistema óptico. Se a luz está chegando, caracteriza o quê? Objeto. Tá? Então, nós temos aqui 3 situações de objetos, porque é a luz que chega. Agora, nesse primeiro caso, nós temos aquilo que nós chamamos de ponto-objeto real. Por quê? Lembra que as definições aqui dessa matéria são geométricas. A gente vai chamar aqui de ponto-objeto real porque é o vértice de um pincel de luz. O que é um pincel de luz? É um conjunto de raios. Vértice de um pincel de luz cônico, forma de cone, divergente, que chega no sistema óptico. Então, vou repetir. A gente vai chamar de ponto-objeto real porque é o vértice de um pincel de luz cônico divergente que chega no sistema óptico. Nossa, professor, mas essa é a definição? Então, essa é a definição, tá? Definição geométrica. Da mesma maneira, olha esse segundo desenho. Aqui a gente tem o que nós chamamos de ponto-objeto virtual. Vértice de um pincel de luz cônico convergente de luz que chega no sistema óptico. Então, se chega,
é objeto. Se chega divergente, é real. Se chega convergente, é virtual. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que não existe objeto virtual. Muita calma nesse momento. É muito raro, né, eu diria quase que impossível você conseguir isso com um sistema óptico, mas quando você junta mais de um sistema, como eu disse anteriormente, é muito comum você ter um cara que é imagem para um e passa a ser objeto para o outro, e aí você pode sim ter objeto virtual, tá? Então, de novo, os critérios aqui são geométricos. E finalmente você tem aqui esse terceiro caso, que é o que nós chamamos de ponto-objeto impróprio. A gente representa o impróprio pelo infinito. Então, o que é um ponto-objeto impróprio? É o vértice de um pincel de luz cilíndrico que chega no sistema óptico. Nossa, professor, mas cilindro tem vértice? Então, se a gente pensar, né, que os lados do cilindro são duas retas paralelas e que as paralelas se encontram no infinito, esse vértice estaria no infinito. Por isso que a gente fala infinito aqui. Mas na verdade, pessoal, o que significa na prática um ponto-objeto impróprio? Não é que o objeto está realmente no infinito, coisa e tal. Para a gente significa apenas e tão somente que a luz, né, os raios estão chegando paralelos. Então, ó, raios chegando paralelos, objeto impróprio. Tudo bem? Ponto-objeto real, ponto-objeto virtual, ponto-objeto impróprio. Os três aqui chegando, dependendo da forma como chegam, né? Se chega divergindo, convergindo ou paralelo, aí você sabe se é real, virtual ou impróprio, ok? Então agora, gente, vamos ver os casos das imagens. Então a gente tem aqui, ó, ponto imagem real. Por que imagem? Porque é luz que sai do sistema óptico. E como aqui você tem o vértice de um pincel de luz convergente que sai do sistema óptico, a gente vai chamar de imagem real, ok? Aqui, por sua vez, ponto imagem virtual é caracterizado como sendo o vértice de um pincel cônico divergente de luz que sai do sistema óptico. Ô, professor, eu aprendi uma vez que o real é quando os raios realmente se cruzam e o virtual é quando cruza o prolongamento. Gente, para alguns exercícios mais simples pode até dar certo, mas não é esse o conceito. Lembra que os conceitos em ótica geométrica são geométricos, então não tem essa de cruzou realmente ou cruzou prolongamento. A ideia é, se for saindo convergente é real, se sair divergente é virtual. Tudo bem? E para finalizar, então, a gente tem o nosso ponto imagem impróprio, que é caracterizado por ser um vértice de um pincel de luz cilíndrico que sai do sistema óptico. Então, aquela ideia, né? O cilindro tem vértice? Se tivesse, estaria no infinito, por isso que a gente representa pelo infinito. Mas, na verdade, o que importa aqui é, a gente fala que a imagem é imprópria quando os raios de luz saem paralelos. Gente, eu sei que esse assunto é um assunto bastante abstrato, mas ó, eu faço um convite para vocês. Se você for estudar ótica geométrica, tenha sempre em mente esses conceitos, que você vai ver que as coisas realmente vão fazer sentido, tá? Se você guardar esses conceitos aí de objeto, imagem e os casos que a gente viu aí. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.